Nesse vídeo eu vou passar para vocês os conceitos ou o que são os join, os left join, os right join, e os full join. Vou passar também o group, que é para fazer agrupamento. Vou passar também o CTE. Ou melhor, vou passar um método aqui de consulta complexa também, mas vou deixar para o final, certo? Então, o que são aqui os join? Join, como a gente já viu, é uma função do Postgres para juntar duas tabelas, certo? Então, como que a gente faz isso? No caso do join simples, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de movimento lá do estoque, certo? Então, select asterisco from tb estoque moving, certo? Então, o que eu tenho nessa tabela aqui? Eu tenho nessa tabela um caso aqui que eu tenho o ID do pedido, certo? Eu quero juntar, então, esse ID do pedido com a tabela de pedido, certo? Então, o que eu vou fazer? Então, eu posso fazer assim. Vou apelidar aqui como tabela A tabela de movimento, e vou fazer um join, ou seja, junte com a tabela de pedidos, sabe? TP pedidos. TB pedidos. E vou apelidar essa tabela aqui como a tabela B, certo? Quais são os campos que eu quero ligar? Então, na tabela de estoque, o campo se chama ID pedido. Então, eu quero ligar aqui, faço um 1 na tabela A, que é a tabela de estoque, ID pedido. E qual que é o campo na tabela aqui, de pedidos que corresponde ao ID lá da tabela de estoque? O campo ID, certo? Que é a PK. Então, vamos aqui, for igual a tabela b.id, certo? Então, dessa forma aqui, a gente já fez uma ligação entre os dois pedidos. Então, se eu quiser aqui, vim trazer aqui, a quantidade. Então, eu quero aqui, da tabela A do movimento, eu quero o ID, a.id do movimento, eu quero a.data hora, e eu vou querer agora, da tabela de pedido, o b.n código. N código. Eu quero saber só o código do pedido. E eu vou querer de novo aqui na tabela A, querer saber a quantidade. Então, se eu trouxer aqui agora, você vai ver que vai trazer um registro que no lugar do informando o código do pedido e a quantidade. Então, tem aqui um registro ligando as duas tabelas. Então, eu tenho o código do pedido da tabela B, eu tenho a quantidade da tabela A, a data e a hora, certo? O join, ele serve para isso, para ligar duas tabelas. Porém, o join, ele obrigatoriamente você tem que ter o registro nas duas tabelas, certo? Vou voltar aqui aquele select antigo. Então o que acontece? Como eu não tenho registro, eu não tenho IDs aqui, né, na tabela do estoque, ele não trouxe esses outros, ele trouxe só o que tem o ID 7. Esse é o join. O join, ele te obriga a ter o registro na tabela A e o registro na tabela B, certo? E agora a gente vai mudar para o left join. O que o left join traz? Vamos pegar aqui o left e vamos jogar aqui para a esquerda. O que o left join qual que é a diferença do left join? Ele vai trazer os registros da esquerda, da tabela da esquerda, aqui, leva esse sinal de igual em consideração. O que está na esquerda do sinal de igual, left, ele vai trazer.
mesmo que não exista o registro. Então vamos aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele trouxe. Esse é o left join. Então o que ele achou, ele ligou. Ele ligou aqui com a coluna com a coluna do pedido. E os que não tem ID do pedido, ele trouxe mesmo assim, certo? Então esse é o left join. Então, se não existe um registro aqui na esquerda do igual, ele vai trazer mesmo assim. Se esse ID do pedido aqui tiver vazio. O right join é o contrário. Se o ID do pedido, se o ID do... Aqui, ó, vamos tentar aqui. Ó, tá vendo? Aqui já é o contrário. Aqui ele traz só os que tem código do pedido informado. Ou seja, ele vai trazer aqui os que tem lá na tabela de pedido. Lá na tabela de pedido, todos que tem o campo ID, ele vai trazer, mesmo que não tenha movimento na tabela de estoque. Então, como eu tenho 3 pedidos, ele trouxe os 3 pedidos aqui. Só que tá vendo que eu não tenho ID do movimento? Porque esses outros pedidos aqui, ó, não movimentei estoque com eles, certo? Eu tenho aqui também o full join. O que o full join vai trazer? O full join ele vai trazer todos os registros da tabela de pedido e todos os registros da tabela de movimento. Os que tem, ele liga, tá vendo? Aqui ele ligou. Os que não tem na tabela de pedido, ele traz também. E os que tem na tabela de pedido, mas não tem no movimento, também traz. Então, aqui ele trouxe os que tem só pedido, mas não tem movimento. Aqui ele trouxe o que tem movimento, mas não tem pedido. E aqui ele ligou um pedido com um movimento. Certo? Então, assim, dessa forma, ele traz todos os registros. E agora eu vou só abrir uma colinha aqui que eu vou passar um select mais complexo ainda. Ah tá, antes disso, deixa eu só fazer aqui um agrupamento para a gente... Vamos fazer aqui um agrupamento. Vamos fazer aqui no left join. Aqui assim fica mais fácil. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer mais um join aqui com uma tabela. Como eu sei que todos os movimentos vão ter pedido, ou melhor, todos os movimentos vão ter produto obrigatoriamente, então eu vou fazer um join seco aqui. TB produtos. E aqui eu vou apelidar essa tabela aqui de C. Eu vou ligar no A.id produto com o ID dessa tabela aqui, C.id. Beleza. Já fiz a ligação e aqui eu quero trazer aqui a descrição do produto. Então eu vou pegar C.cnome. Beleza, então tem o chapéu e tem o bota. Beleza, como que eu agrupo? Vamos supor, eu quero agrupar aqui tudo por produto, certo? Então eu posso aqui também, ó, trazer o ID do produto. Então vou pegar aqui, ó, c.id. Ó, então ele trouxe o ID do produto. Então como que eu faço para fazer esse agrupamento? Então eu venho aqui, ó, no final de tudo, eu venho aqui, digito group by e os campos que eu quero que agrupa. No caso, eu quero agrupar pela tabela c.id, que é o ID do produto, vírgula. E aqui todos os campos que eu quero exibir no agrupamento, eu tenho que... Todos os campos que eu quero exibir para o usuário, eu tenho que agrupar. Aqui não tem como fugir disso. Então, tipo assim, se eu quero exibir o nome do produto para o usuário no agrupamento, eu tenho que trazer ele aqui também. Mesmo que eu esteja agrupando pelo ID,
mas se eu quero exibir o nome, eu tenho que trazer ele aqui também. Então, c.nome, beleza. Aqui vai dar um erro, por quê? Porque eu só posso exibir para o usuário os campos que eu agrupei. Então, no caso aqui, ó, eu vou colocar os mesmos campos que está no agrupamento. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Então, ó, você pode ver que eu agrupei bota, chapéu, me trouxe só 2 registros. Mas eu quero saber quantos registros eu tenho de bota e quantos registros eu tenho de chapéu. Então, aqui, quando eu vou lidar com o cálculo, eu não preciso colocar aqui embaixo. Então, já venho aqui, ó, faço vírgula e vou fazer um count. Só eu fazer um count aqui, ó, e asterisco. Então, ele já trouxe aqui, ó, eu tenho um registro de bota, ó, bota, que é o produto 2 aqui, ó. Eu tenho um registro de bota e eu tenho, voltando lá, eu tenho 4 registros de chapéu, certo? Então, aqui no chapéu, 1, 2, 3, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 registros de chapéu. Agora, se eu quiser fazer uma soma daqui da quantidade, vamos supor que fosse tudo entrada aqui, tá? Para facilitar nossa vida. Vamos supor que isso aqui é tudo entrada. A gente vai fazer uma soma seca aqui. Então, posso fazer aqui também, ó. Vou dar mais um vírgula. Sum. E eu passar o nome do campo que eu quero somar. Então, sum da tabela A, né? Do movimento A ponto N quantidade. E aqui ele já traz pra gente, ó. Fazendo a soma seca, naquele um registro me deu 10. E aqui me deu 170, supondo que fosse tudo entrada, né? Beleza. Eu posso também apelidar esses campos aqui. Então, o ID, se eu quiser chamar com outro nome, eu posso fazer assim, ó. As e o nome que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, código. Olha lá, ele já trocou o nome da coluna para código. Se eu colocar assim, código, der um espaço, código produto, por exemplo, código movimento, vai dar um erro agora. Por quê? Porque o Postgre já entende que isso aqui é um outro comando. Para que ele entenda que tudo isso aqui é a mesma string, apenas o nome, é só colocar dentro de aspas. Tem que ser aspas duplas nesse caso aqui, tá? Se eu colocar aspas simples, não vai funcionar. Porque ele ainda vai entender que eu estou tentando passar um valor e não um nome de campo. Beleza? Então assim ele já traz ali o código movimento. A mesma coisa eu posso fazer para o nome. E aqui também, quantidade. Ó, quantidade, registros. E aqui posso colocar as soma. Então, todos os campos renomeados, certo? Beleza. Agora eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Então, select o left, eu passei o left, o right, passei o full. Antigamente o pessoal também ligava campo, em vez de fazer assim, fazia assim, ó, from, aí colocava o vírgula aqui, já o nome da outra tabela. Então, produtos, por exemplo. Também funciona, tá? Só que em questão de performance, e assim também não funciona o left. O left e right também não funciona aqui. Mas se for sempre ligações, se for um join direto, por exemplo, se sempre vai ter o registro nas duas tabelas, aqui também funciona. Passando vírgula assim, beleza? Só que daí aqui, quando você liga duas tabelas, você tem que colocar o where. Você coloca o where, aí sim, aonde o da tabela pedido, aí você tira aqui, ó. Aí sim funciona. Onde o A.id produto for igual a B, tem que colocar aqui, ó, B, e onde o A.produto for igual a C, então assim também daria certo. Mas não recomendo, não se usa mais dessa forma hoje em dia.
E também, assim, não, a performance não é boa também, certo? Então, acredito que eu passei tudo aqui que é mais importante. Agora eu vou passar o if, que nada mais é que uma variável dentro do próprio select. Deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Bom, aqui eu montei então um exemplo do if, né? Explicando um pouco aqui o que é o if. O if ele vai armazenar uma tabela ou um registro dentro do próprio select que você estiver fazendo. Então ele cria meio com uma variável ali em tempo de execução para que você possa usar. Eu fiz aqui esse exemplo com if e ele me retorna o nome do produto e a quantidade total que foi vendida. E eu fiz aqui esse mesmo select que me retorna também o nome do produto e a quantidade total. Esse aqui é um exemplo sem o if e esse é com o if. Aí você me fala assim, nossa, mas por que esse aqui tem menos código e esse aqui tem mais código e retorna a mesma coisa? O que acontece? Eu vou te explicar aqui. Esse exemplo de baixo aqui, ele retorna os mesmos resultados, porém, para cada linha que ele faz aqui, ó, para cada uma dessas dos registros que retornar, ele vai lá no banco e vai executar todo esse select aqui, ó. Entendeu? Então ele vem aqui no chapéu, executa esse select e traz a quantidade. Ele vem aqui na bota, executa esse select aqui e traz a quantidade de 7. Já aqui no if, o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco, vai executar todo esse select aqui uma vez só. Pode ver, ó, que ele já trouxe aqui o ID do produto e a quantidade total. Depois, ele só vai buscar na tabela de produto e vai ligar com o item dessa tabela aqui. Então, ele vai fazer o select aqui ó, de novo, ó. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai selecionar do item retornado aqui dentro do if, ele vai selecionar, então ele vai pegar dessa tabela aqui e vai fazer um join com a tabela de produto. Ele vai ligar o campo do ID da tabela de produto com a TV. A TV é o que? A TV é essa tabela aqui, ó. Total vendido, que é essa tabela, mas aqui foi apelidado de TV. Vai pegar a TV, o ID do produto. Então, ele vai fazer um join com essa tabela, ou seja, ele vai consultar a tabela dos itens do pedido apenas uma vez e depois vai apenas juntar, vai ligar o ID do produto com o ID do produto vendido. Então, assim, aqui o select ele fica um pouco maior, porém, o tempo de execução é muito menor, é uma otimização muito boa. Bastante gente não faz assim porque é um pouquinho mais complexo de escrever o código aqui, mas isso aqui dá uma qualidade e uma performance de execução muito melhor. Aqui nesse mesmo select bem curtinho aqui, acho que a gente pode tentar fazer aqui, ó. Por exemplo, esse select aqui, ele foi executado em 0.014 centésimos de segundo. Se eu tentar esse de cima aqui, olha, executou em 0.012. São pouquíssimos registros, mas mesmo assim já deu para você ver aí que teve um pouquinho de ganho de performance, certo? Então isso aqui numa procedure gigante, numa tarefa gigante ou um select grande que você for fazer, você vai ganhar bastante performance usando o if. Então, quando que você deve usar o if? Sempre que você perceber que você está fazendo um subselect em várias linhas, então, por exemplo, aqui na quantidade total, eu vou fazer um subselect toda vez, usa o if. Chama no if uma vez só, depois faz a ligação entre as tabelas para que fique leve a sua consulta. Beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula.